Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. No dia de ontem, dia 30 de julho de 2020, circulou de forma viral em vários grupos de WhatsApp um vídeo com um extrato de uma reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que discutia ensino à distância. Durante a discussão, uma conselheira solicitou o adiamento de algumas reuniões porque enfrentava alguns problemas de saúde e foi ofendida com palavrões por um outro conselheiro. Apesar do conselheiro vir depois pedir de público desculpas à colega que foi ofendida, o fato é que esse tipo de construção e de discurso tem sido muito comum no país e, em vários aspectos, nós podemos dizer que o Brasil está doente e perdendo a capacidade de diálogo, o que a gente vê, inclusive, dentro das instituições acadêmicas. Esse discurso violento que tem sido comum, ele procura, muitas vezes, apenas reforçar os pontos de vista de grupos particulares que se mantêm estimulando uns aos outros em mídias sociais. O discurso usa, muitas vezes, mentiras deslavadas, em particular mentiras contra a honra dos outros interlocutores que pensam de forma distinta, faz uso de palavrões, de violência aos borbotões, muitas vezes acompanhada de ameaças. São usados apelidos ofensivos em relação aos interlocutores, e você identifica facilmente essa técnica de discurso porque alguns elementos são quase que onipresentes, como, por exemplo, os palavrões, como, por exemplo, as palavras granchismo, comunista, Fórum de São Paulo, corrupção. E você, que é um jovem pesquisador, um jovem professor universitário, deve identificar essas falas e deve rejeitar essas técnicas de discurso. Não entre nessa. Um bom pesquisador, antes de mais nada, sabe ouvir. Tem que ouvir opiniões distintas, tem que internalizá-las, digeri-las e, eventualmente, contestá-las ou concordar com elas. Até porque, na área de pesquisa, com muita frequência, o outro tem razão. E um pesquisador inteligente ouve os argumentos e aprimora seus próprios pontos de vista. Não entre numa bolha, não participe de um único grupo. Ouça professores distintos, circule por grupos distintos. Se você estiver fazendo disciplinas numa pós-graduação, procure fazer disciplinas com professores diferentes, para que você ouça pontos de vista distintos e possa aprimorar os seus próprios pontos de vista. Mantenha sempre funcionando a sua capacidade de diálogo, pois o diálogo enriquece a vida do pesquisador. É exatamente no momento em que as suas ideias são contestadas que você tem a grande oportunidade de validar seus pontos de vista, aprimorar seus pontos de vista ou corrigir os pontos equivocados que eventualmente você tenha construído a respeito de um determinado problema. Por isso, nunca monologue, evite o monólogo, mantenha funcionando a capacidade de conversar com o colega. Quanto mais um pesquisador dialoga, mais rica é a vida do pesquisador e do cientista. Portanto, toda vez que você identificar esses elementos autoritários no discurso e essa técnica que procura ofender o outro e construir um meio que interrompe o diálogo, como foi no caso da Unirio, porque a reunião do Conselho Universitário acabou sendo interrompida, rejeite a técnica, não embarque nessa e, mais ainda, mostre ao seu interlocutor, mostre com aquela pessoa com a qual você está conversando que você identificou a técnica que ela está usando, mas que você não precisa dela para defender seus pontos de vista. É assim que você vai enriquecer de maneira muito mais profunda a sua carreira de pensador, pesquisador e intelectual. Um bom discurso não usa palavrões,
não usa ofensas, ele usa apenas ideias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.